Seja bem-vindo à SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, onde a educação, pesquisa e divulgação científica transformam vidas. Fundada em 2018, a SBEC conta com diversos cursos modulares e a primeira pós-graduação em Cannabis Sativa do Brasil. Nossa pós-graduação oferece um currículo abrangente, preparando profissionais para liderar no setor da Cannabis Sativa. Sendo um associado SBEC, você garante acesso à área de membros com conteúdos sobre cannabis, certificados e a nossa programação de reuniões científicas mensais, para se manter sempre atualizado. Além de desconto em nossos cursos modulares, que oferecem aprendizado flexível e especializado. Caso seja profissional da saúde, poderá fazer parte da nossa lista de prescritores, junto a uma comunidade vibrante de especialistas e entusiastas da cannabis. Também contamos com a Revista Brasileira de Cannabis Sativa, uma fonte rica de conhecimento com pareceristas ad hoc e acesso livre, compartilhando artigos originais com DOI das últimas pesquisas e desenvolvimentos da cannabis sativa no Brasil e no mundo. Junte-se a nós da SBEC para explorar e expandir os horizontes do mundo da cannabis sativa. Se associe hoje mesmo e conte com todos esses benefícios. Você também pode contribuir realizando uma doação e resgatando um brinde exclusivo em nossa lojinha do site. Tem dúvidas? Não deixe de entrar em contato conosco hoje mesmo pelo WhatsApp 11 95090 4440. Olá, muito boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nos nossos encontros de quarta-feira. E para estar conduzindo hoje nosso encontro, gostaria de convidar o nosso coordenador do grupo da Comissão Temática de Práticas Integrativas e Complementares de PICS, doutora Lair Rafael da Silva Júnior. Doutora Lair é médico, perito judicial juramentado, tem título de especialista em pediatria e medicina do trabalho, pós-graduado em homeopatia, nutrologia, medicina canábica, entre outras. Boa noite, doutora Lair. Como vai? Está escutando bem? Aqui caiu. Estamos escutando o senhor direitinho. Pode? Tá. É que para mim caiu aqui, não sei se é da minha parte, se bem que o meu sinal está muito bem. Eu escutei aqui até... tudo certinho. Então, tá então. Então, muito obrigado pela apresentação, né? Como o doutor Schiavon disse aí, eu sou perito judicial, tá? Atuo nessa área já tem umas 2 décadas, sou médico há 42 anos, pratiquei homeopatia por mais de 20 anos, fiz 3 pós diferentes. A minha formação básica é em pediatria, porque eu entendi lá no curso de endocrinologia que eu precisava trabalhar no começo do problema. Quando eu tive que visitar um paciente 3 horas da madrugada e esse ser humano tinha mais de 200 quilos. Então, concluí que eu tinha que atender até 30 quilos, porque na época eu tinha cerca de 65 quilos. Então, eu sempre atuei nessa base de promover a saúde. Aí, depois, eu fiz essa pós-graduação em medicina do trabalho, pela qual eu me aposentei. Então, atuei durante 26 anos como medicina do trabalho, voltado especialmente para os servidores municipais aqui em Jacareí, e também fui servidor do Banco do Brasil, lá na capital do estado de São Paulo, onde eu cuidava, né? Éramos 9 médicos do trabalho, a gente cuidava de 5 mil bancários. Então, eu sempre atuei na área de promoção da saúde. Então, fiz nutrologia, e agora estou nessa medicina canábica, já tem 5 anos, né, desde os primórdios da SBEC. Devo ter sido um dos primeiros associados, mas isso é questão de nossa história, de onde eu vim, onde eu estou. E para onde eu vou? Para onde eu vou é continuar trabalhando, estudando, e agora a gente vai desenterrar uma verdadeira múmia, que é Imhotep. Às vezes eu fico até estupefato, né, de ver que médico não sabe quem foi Imhotep, que é o verdadeiro, considero verdadeiro, porque ele viveu 2000 anos antes de Hipócrates, né? Então, lá no Egito, uma terceira dinastia, ele trabalhou fazendo essa arte de mumificação. E porque ele conhecia, então, a anatomia,
ele desenvolveu os primeiros compêndios de anatomia como prática de técnica cirúrgica. Então, também tem nos livros, nos compêndios, os códices, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, que ele também desenvolveu dentes, ele cuidava dos trabalhadores nas pirâmides, ele foi o idealizador das primeiras pirâmides. Imhotep, vida e obra. Então, quando eu fui convidado para escolher um tema, eu preferi falar a respeito desta pessoa maravilhosa que nos antecedeu na arte de ser médico. E, na condição de médico, eu preciso fazer um disclaimer obrigatório, por lei, é um aviso, uma advertência. O que nós vamos aqui conversar não substitui de forma alguma a consulta com um profissional de saúde. Então, são conceitos, são orientações públicas, abertas, e, insisto, na forma da lei, você precisa conversar com o médico em caso manifeste doenças do corpo físico, doenças mentais e acidentes, etc. Está aí na nossa tela, né? Eu vou me basear essencialmente nesse site Primeiros Negros, Imhotep, o primeiro médico, filósofo e arquiteto da história, porque nas outras telas vocês verão, pode passar uma, mãe, Guilherme, por favor? Essa é de 2024, e eu tenho, no conjunto dessas pesquisas que eu fiz, outras. Eu anotei aí principalmente o número 5, que é Guia de Estudo da Filosofia Quemética. Então, os núbios, né, antes do deserto do Saara, quando ainda eram reinos, naquela região, essa filosofia quemética também foi o que, quando eles foram para o Vale do Nilo, né, a humanidade sempre procurou viver à beira-rio. Então, esses aqui são outras fontes que eu consultei para produzir esse nosso encontro de hoje. Eu já conversei bastante lugares com essa mesma ideia, não com essa mesma temática, né, vida e obra, de Imhotep, mas eu já conversei bastante sobre, por exemplo, na sabedoria, que vem a ser da lagarta à borboleta. Então, essa ideia da transformação, porque o Imhotep, próximo, ele trabalhava com a formação da medicina com base no conhecimento da espiritualidade. Essa imagem que vocês estão vendo aí à direita é uma imagem desenterrada de Imhotep, né? Ele tem assim, centenas de imagens que foram depositadas lá na região de Saqqara, onde eram feitas as pirâmides, mais de 100 pirâmides, e, repito, o Imhotep ele foi o idealizador das pirâmides em camadas, como o depósito dos corpos dos reis, né? Então, a câmara funerária, todas essas estruturas, ele foi arquiteto, ele foi filósofo, ele foi o primeiro cientista. Então, ele é um verdadeiro polímata, né? Tanto que a humanidade o considera como sendo o primeiro grande gênio da humanidade. E até recentemente, na Idade Média, né, os grandes pensadores da humanidade eles tinham um curso de medicina. Então, entrava pela área da filosofia e saía pela aula do direito, da área médica e da área de engenharia. Mas as universidades elas tinham como cabedal de entrada para entrar para o conhecimento específico a filosofia. Então, ele foi filósofo, ele foi arquiteto, ele foi tudo isso que a gente está vendo aí na tela. Próximo. Imhotep, então, ele veio para o primeiro filósofo, analisou os conceitos, né? Então, ele aprendeu, ele desenvolveu, desde os seus 12 anos de idade, ele desenvolveu técnicas de fazer as anotações. Então, ele é considerado também o pai do método científico, porque ele fazia as anotações. E, na área da filosofia, por exemplo, ele conceituou o que vem a ser espaço, tempo e volume. Então, já desde há 6.000 anos atrás, isso já estava
sendo pensado e escrito, descrito. Então, esse cuidado que esse profissional teve, porque ele queria deixar isso para os que viessem a encontrar aqueles escritos como um desenvolvimento, como umas coisas que ele pudesse já deixar para as pessoas que fossem em busca de conhecimento. Então, as primeiras escolas, eles carregam esses códices, né, esses códigos, que são os verdadeiros papiros, né, livros de 6.000 anos atrás. Então, ele também conceituou a natureza das doenças, por conta dessa prática aplicada à conformação, a fazer as múmias. Então, ele tinha esse acesso às informações no procedimento de mumificação. Então, ele conhecia a anatomia, ele conhecia a localização dos órgãos, as primeiras descrições de centros nervosos, né? A primeira cirurgia de abertura de crânio, craniotomia. Então, ele também dominava essas técnicas. Na astronomia, ele fez a descrição dos primeiros mapas das constelações. Então, né, isso da época de Abrão, quem criou o horóscopo, né? Então, essa técnica, esse pessoal já ia estudar lá no Antigo Egito. Então, sabe-se que os pastores hebreus, todos daquela região ali da Mesopotâmia, iam pastorear na às margens do Rio Nilo. Há um ditado que se diz que enquanto descansa, carrega a pedra. Acredita-se que esse ditado vem exatamente de que, enquanto a terra descansa por conta das enchentes do Nilo, que tornava as margens férteis, então aí carrega pedra trabalhando para o governo, que não eram escravos, eles eram trabalhadores remunerados. Tem escavações agora dos anos 90, então, tem pouco tempo, né, descobriu-se que eram trabalhadores remunerados com assistência médica e tal, pagos pelo reino. Então, isso foi até uma forma política de organizar o Estado do Egito Antigo como uma nação. Então, o povo organizado na construção de obras públicas, as pirâmides. Então, voltando à ideia da abóbora celeste, Imhotep ele já conhecia a ideia dos equinócios. Então, os equinócios, a ideia das estações do ano, a mudança das eras, essas condições, ele fazia uma ligação, uma correlação com o desenvolvimento espiritual da civilização egípcia. Próximo. Então, Imhotep, ele viveu por volta de 2650. Então, a gente acredita que lá se vão 6.000 anos, né, praticamente 7.000 anos. Ele foi médico, arquiteto, sacerdote, e para ser sacerdote tinha que ser uma pessoa bem estudada, bem educada, primeiro-ministro, então ele era o representante do Djoser, esse faraó da terceira dinastia. Está aí mostrando de novo, né, que ele é considerado o primeiro cientista da humanidade por adotar critérios em base na observação crítica dos eventos analisados. Então, repetindo, ele fazia anotações, ele fazia observações, ele fazia nota de rodapé. Então, o papiro de Edwin, por exemplo, a gente sabe que ele é posteriormente, mas ele tem assim, características que levam a acreditar que tem base nos escritos, porque as ideias de Imhotep perduraram por mais de 2.000 anos. Então, aquela região lá de Saqqara, sabe-se que as pessoas iam lá fazer romaria, né, em busca de cura, em busca de milagres, e fazendo oferendas para esse semideus, porque ele foi elevado à categoria de um deus, assim como Cristo é um título, né? Imhotep ele recebeu esses títulos de um deus no panteão da divindade egípcia. Então, ele fazia esses eventos que ele presenciava como na condição de
de vizir, de médico, de arquiteto. Então, ele fazia as anotações, ele fazia observações e deixava isso como publicado, repito, né, na forma de compêndios, para informar aos sedentos de conhecimento que iam para o Egito Antigo para ter a sua formação. Então, a gente sabe que o Nilo, né, desde lá de cima, da África mais ao norte mesmo, então você tem que ele vai descendo até a boca, a Alexandria, né? Então, o farol de Alexandria, a biblioteca de Alexandria. Então, todo esse conhecimento é ao longo do Nilo, o rio mais longo, né? Enquanto a gente sabe que a gente estuda aqui que, enquanto o Amazonas é o mais volumoso, o rio Nilo é o mais longo. E ele desenvolveu técnicas cirúrgicas na prática de embalsamento. Então, ele teve acesso à anatomia. E quando houve o domínio do catolicismo, foi proibido abrir um corpo humano. Então, a medicina perdeu de muito, mas ainda valia do que foi escrito e descrito por Imhotep por conta desse acesso que ele teve ao fazer o embalsamento dos corpos. Então, ele dominava, então ele tinha a intuição por conta desse conhecimento teórico e prático para diagnosticar e tratar as doenças. Então, ele já categorizava naquela 6.000 anos atrás as doenças do espírito e as doenças do corpo. Então, ele foi o primeiro médico a descrever os efeitos terapêuticos das plantas medicinais. Então, a gente traz aqui de novo na Pix, né, as práticas integrativas e complementares em saúde, esse que foi o nosso grande pai das ciências médicas. Próximo. Então, desde os primórdios, a medicina é caracterizada pela busca da cura. Então, o sacerdote ele aliviava as condições do espírito e também ele já tinha essa prática de atuar como um orientador. Então, o sacerdote também já desenvolvia essa prática de um terapeuta. Então, ele trabalhava para o bem-estar e praticava essa observação. E Imhotep ele fazia essa observação e experimentação com a intenção, com o intuito de explicar, entre aspas, né, como é que se davam esses processos de doença e de cura. E na condição de sacerdote do templo, ele sabia desses aspectos transcendentais. Então, a gente sabe, hoje a gente fala de efeito placebo, né? Então, essas condições da mente que acredita, da fé, da esperança, então, Imhotep sabia trabalhar com essa dimensão da fala. Ali na frente a gente vai falar um pouco a respeito do quanto que a medicina grega, né, agora já próximo da era cristã, desenvolveu esse aspecto da escuta dentro da consulta médica. Em 1945, foi encontrado livros lá na região de Nag Hammadi, os códices, contendo 3 livros pertencentes ao corpus hermeticum. Então, a gente tem esse adjetivo hermético, hermeticamente fechado, porque a sabedoria ela era reservada aos que estão preparados. Então, na condição de médico e de terapeutas, a gente também toma esse cuidado de reservar a informação, preservar a qualidade da informação. Então, a gente não entrega isso para qualquer pessoa, né? Então, até mesmo a República de Platão, que traz essas ideias, que alguns dizem que o cristianismo também tem essa ideia de ter essa compreensão, esse idílico, essa utopia da República que Platão também pregou aos quatro campos. Na Grécia Antiga, próximo, a cura era atribuída ao deus Asclépio. Então, quando a Grécia se apropria do conhecimento de Imhotep, ela vai fazer esse sincretismo com o deus grego Asclépio,
que era o deus da cura, que também era nos templos. Então, a Grécia tinha o hábito de... O hábito não, né? A conformação de criar teatros. E o teatro é onde o público presenciava as encenações e onde também se fazia as consultas e os procedimentos terapêuticos. Eu tenho esse bom hábito de beber pequenos goles, assim, 6, 8 vezes por hora, pequenos goles, para manter um lago de saliva na boca. Então, voltando aqui ao texto, o teatro significa, em grego, né, a tradução livre, é lugar onde se vê, lugar para olhar. Então, essa conformação daquele semicírculo que você tem um espaço para poder falar da primeira até a última bancada, arquibancada, para ter boa sonoridade. Então, essa conformação do teatro, em que você tem um palco lá no centro, lá embaixo, e aquela escalonada para o público. Então, era onde também eram realizados os procedimentos de interpretação dos sonhos, onde os médicos, né? Então, eles eram chamados de discípulos de Asclépios, os Asclepíades. Então, os terapeutas, nós somos Asclépios, na origem sagrada do nome, que vem a ser os médicos que curam através da fala das pessoas. Então, escutar a fala, de onde que vem, o que habita o coração, né, o que habita a mente, a gente vai falar hoje, que a gente pensava que tudo viria do coração, mas hoje a gente sabe que vem da mente. Então, o que vem da mente, o que faz, sai pela boca. Então, essa ideia da escuta, da palavra falada como principal instrumento de cura. Daí que a benzedeira, né, as confissões, né, você tem os padres da Igreja Católica, inclusive das confissões agostinianas também, você tem a respeito disso, que essa fala, esse confessar, esse dizer de si, pode te levar ao processo de exoneração, que é o termo que se usa na homeopatia, quando a doença se manifesta na pele, nos pulmões, na mucosa, né? Na mucosa dos pulmões, na mucosa intestinal e no encéfalo. Então, a raiva, a ira, contrariedade, e isso é do terceiro ectoderma, né? Do terceiro plano lá na conformação do feto, eles vêm dessa mesma origem, que da pele para a mucosa é fácil de entender, porque é o avesso. Do lado de fora, na pele, temos queratina e pelo para proteger. E do lado de dentro, nós temos o muco, que vem a ser o catarro, né? Que vem a ser a mucosa, a mucoide. Essa secreção mucoide é para proteger a pele pelo lado de dentro, a mucosa. Então, esses 3 planos lá na formação do feto, eles têm a mesma origem do ectoderma. Então, a pele, o que se manifesta na pele, que manifesta nas mucosas e que manifesta na forma de irritação, são coisas que a vida, a energia vital está colocando para fora. E a homeopatia respeita demais esse processo natural de cura. A via natural de cura, vis medicatrix, por aí. Então, essa via natural de cura, a gente respeita demais quem trabalha com essa abordagem holística. E Asclepio, no seu equivalente romano, é o Esculápio. E o Esculápio tem esse símbolo que está aí à direita, que é um bastão com uma única serpente. Então, eu tomei o cuidado de colocar na distribuição do tema que a gente vai estar conversando aqui agora, que é um bastão e uma serpente, que é uma confusão muito grande quando se coloca 2 serpentes, põe serpente alada, são outras profissões. A profissão médica, que significa cura e rejuvenescimento. Então, é a experiência do cajado, do idoso, né? Vocês não estão conseguindo ver aqui a minha direita. Eu tenho aqui um símbolo que é o meu selo médico.
E ali tem um idoso carregando uma criança, que é essa conformação simbólica da vida. Então, dessa evolução biológica da vida no planeta, da evolução cósmica, né? O universo, o Sol, a Lua, como símbolos astrológicos, astronômicos, e da vida. Então, essa evolução, essa revolução pela qual a gente passa. Próximo. Imhotep sintetiza, então, a ideia de Hermes Trismegistus. Tem uma literatura que é recente, da década de 30, acho que na década de 50, talvez, Os Três Iniciados, esses Hermes Trismegistus. Vale a pena estudar, porque a gente vai conversar, como está aí negritado e sublinhado, as leis herméticas, que é desse Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. E a gente sabe que são 3 autores, então a gente já descobriu, porque eles se mantêm em anonimato, né? Como eu disse, esse tipo de ensinamento, de sabedoria, as pessoas não se vangloriam disso. Eles não têm fita na lapela. Você não tem placa dizendo aqui sabe, sem desprezo a nenhuma das tendências religiosas. Deus me livre, não é isso. O que habita o coração é o que sai pela boca. E então esses ensinamentos reservados, eles são herméticos, eles são fechados. Então ele é reservados aos que estão prontos para ouvir. Até mesmo Christos, repito, é um título de quem é um estudioso, Cristo, cristal. Ele dizia que os que têm olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, do nosso conhecimento médico, do nosso conhecimento terapeuta, a gente também não deve ficar deixando pérolas aos porcos. Então, a gente deve guardar isso com muito cuidado, com muito coração, muito pacífico. Não é um ego, não é uma egolatria, mas é saber que aquele velho homem é o que deu origem ao novo homem. Então, a pessoa precisa passar por esse processo. E esse processo, como está lá na simbologia da cobra, é quando ela não mais lhe serve aquela capa. Você encontra a pele de cobra por aí porque ela teve que trocar a pele. Então, a gente troca de pele, troca de cabelo, troca de língua, todas as nossas células são trocadas. Mas a simbologia da pele de cobra é que o relógio rejuvenesceu. Então, essa abrangência da melhor integração do ser humano com o universo. Então, ter em mente que o processo de cura ele é individual, ele é único. E vem por essas leis herméticas que a gente vai conversar na semana que vem. Próximo. Essa gratidão que a gente tem, né? Essa ideia da conformação do que seja o ser humano, do que seja esse processo psiconeuroendócrino e imunológico. Hoje em dia, a gente já tem esse eixo PNEI, psiconeuroendócrino e imunológico, que está relacionado com, como a gente estudou lá nos anos 80, com o eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e adrenal, esse HPA, esse eixo HPA, onde a gente tem o nervosismo, a gente tem a ansiedade, onde a gente trabalha o medo, a angústia. Isso está mais, hoje em dia, trabalhado nesse eixo psiconeuroendócrino imunológico. Então, essa foi uma área da saúde que eu estudei bastante, porque eu considerei fascinante fazer uma revisão desse aspecto tradicional de saúde, né? A gente sabe que o medo, a ansiedade, né, atrapalha os hormônios e interfere no sistema imunológico. Eu quero manifestar a minha gratidão muito grande para todos os que compareceram aqui para a gente conversar, né? É muito importante a gente trocar ideias. Quando a gente troca ideias, os dois saímos melhores, né? É uma troca. Repito, eu sou pediatra de formação. Então, quando a mãe diz que leva o filho para a creche, a criança começa a pegar doença.
E eu gosto de dizer da seguinte maneira, que a criança lá com seus 2 anos, talvez até menos, ela chega na escola e diz, olha, toma as minhas, me dá as tuas. Então, as duas crianças saem com uma imunidade melhor quando elas trocam as doenças. E também trocar ideias, diálogos. Então, a ideia trocada de lá para cá, então, os dois saímos com uma terceira ideia. E eu quero, se for do acordo do Schiavon e demais aí, abrir para a participação e a gente trocar ideias. Aqui ninguém sabe tudo, não. Estamos aqui para aprender sempre o melhor. Muito obrigado, doutora Laíra. O pessoal está só agradecendo ali no chat. O Lorival colocou aqui que sempre quis saber sobre as técnicas de mumificação que preservam os cadáveres por milhares de anos. Érica colocando só agradecer. Nesse Bianca. de Edwin, ele tem descrito técnicas do Imhotep, né? Então, é um papiro, está lá guardado e ele é escrito em escrita sacerdotal, então é um escrito reservado, no sentido de que você tem que quebrar aquele código, né? E a pedra de Roseta foi isso. Então, quando estava escrito em grego, escrito em quemético e em hieroglifos. E aí foi quando se teve a oportunidade, não tem 100 anos isso, que eles descobriram como traduzir os hieroglifos, ou hieróglifos. Então, essa tradução paralela mostrar que tem diversas formas de você estar escrevendo de diversas maneiras. E lá tem descrito, sim, coisas que são praticadas até hoje. 6.000 anos atrás já se fazia, e tem-se muito forte, por exemplo, os aspectos morais, os aspectos de como enfrentar as adversidades e como que isso impacta, como que isso prejudica o corpo. Então, essas predições, né? Essas prescrições, muito mais uma prédica, muito mais um conselho do que uma receita. Então, a fala do médico, e repito, né, eu estou formado há 42 anos, então eu escutava o médico, os velhinhos dizer, né, que a gente precisa despertar o médico interior do doente. E aquilo me encasquetou bastante lá com 23, 24 anos de idade. Mas como? Se eu não posso dar o remédio, o comprimido e virar as costas e ir embora? Não, não. O remédio não é mais o mesmo e o doente também não é mais o mesmo. Mas isso ele só me falava depois que a classe toda tinha ido embora. Era depois das 6 da tarde, eu ficava lá na 7ª Enfermaria, no centro do Rio de Janeiro, que é onde foi o nosso hospital-escola, perguntando, doutor, todo mundo já foi embora, agora eu quero o pulo do gato, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? Aí, uma certa noite, vamos dizer assim, né, que depois das 18, quando aí você tem que despertar o médico interno do doente. Tá bom, então eu vou ter para casa, né? Saí ali atordoado com esse tapão, quer saber? Então, toma. É isso aí, ó. Isso aí tem 6 milênios. É isso aí. E para a gente convidar, despertar o médico interno de cada um de vocês aí, venham para a SBEC, façam parte das reuniões. A gente quer que cada vez mais as reuniões internas das comissões temáticas cresçam, para que vocês fiquem aí após as 18 horas discutindo e despertando novos conhecimentos aí, sendo compartilhado por pessoas como o doutor Olair e os demais coordenadores que nos fazem crescer cada dia mais, né? Então, nosso muito obrigado também, doutor Olair, e a todos que estão acompanhando a SBEC. Fica aí o convite para participar das comissões temáticas, que são em grupos de Zoom. Vocês todos podem estar conversando, né? Aqui a gente só tem algumas perguntinhas que chegam aqui no chat nesta apresentação de YouTube, mas quando estamos no Zoom, todos podem falar, todos podem colocar aqui as suas perguntas, e a gente fica muito feliz de contar com a presença e acompanhamento de todos aí nas quartas-feiras às 20, né, doutora Laí? 20 de abril, quarta às 20. É isso aí. Gente, muito obrigado.
Mais uma vez, doutora Laí, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento tão importante, de tanta relevância aí com todos. Deixar o meu link aí, né? @Olair traço, não é underline, é traço, Olair traço Rafael. Olair traço Rafael, precedido do @, vocês têm acesso às minhas redes sociais, mandem as perguntas lá na medida em que for chegando, eu vou respondendo com imenso prazer cada uma das perguntas que me forem apresentadas, e as que eu não souber, eu não fico estressado, não. Eu agradeço, porque é a oportunidade que eu tenho, repito, de aprender. Quando a gente é convidado a falar, a ensinar, né? Passamos agora recente pelo Dia do Professor, então essa ideia de que é um desafio a ser superado, porque a gente fica estressado, esse medo saudável. Então, esse eustresse, ao invés de destresse, porque todo mundo vai ter medo, todo mundo vai ter ansiedade desde quando é espermatozoide e óvulo. Você não vai viver, não, porque isso é bom para a gente. É porque faz a gente procurar um relacionamento, melhora o sistema imunológico, nos impulsiona para frente. Pode mandar que, como é que se diz, mata no peito. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado também a Xamã Alba, colocando aqui nos comentários, muito importante e grata. Érica, vamos juntos em busca do saber. É isso aí, Érica. É isso aí, Alba. Muito obrigado, gente. Boa noite, doutora Laí. Um abração para todos nós. Um abraço a todos.